Saiba quem é Isaac Abravanel, o parente misterioso de Silvio Santos que quase todo mundo desconhece. Além disso, entenda o mistério por trás do falecimento do 7º filho de Silvio Santos, aquele que foi reconhecido pelo STF. Muitos mistérios envolvendo o nome do Silvio Santos começaram a surgir após seu falecimento. Fizemos muitas pesquisas e acabamos descobrindo algumas coisas que não fazíamos ideia. No decorrer desse vídeo, você terá resposta de muitas perguntas sobre a vida de Silvio que estavam abertas. Silvio Santos teve 2 parentes que estão envolvidos em grandes mistérios. Um deles trata-se do 7º filho de Silvio Santos. Hugo Sérgio Marques descobriu por meio de sua mãe que seu pai verdadeiro era ninguém mais, ninguém menos do que o Cenoura Abravanel, o famoso apresentador Silvio Santos. Determinado a descobrir a verdade, Hugo buscou a justiça, mas não foi nada fácil encontrar respostas. Silvio recusou por pelo menos 5 vezes realizar o teste de DNA e a ação chegou até o ST. Mesmo após anos de tentativas frustradas de contato com o apresentador, Hugo acabou partindo desta para melhor em 2015, sem nunca ter descoberto a verdade. Como seria a vida do homem caso fosse provado que ele seria um dos herdeiros de um dos homens mais ricos do país? Mas não é esse parente do Silvio que gera mais curiosidade. Na verdade, Silvio teve um parente chamado Isaac Abravanel, ligado a um grande mistério. Entretanto, para você entender quem foi Isaac, precisamos falar antes de um outro ponto. Como todos sabem, o nome verdadeiro de Silvio é Cenoura Abravanel. Mas você sabe a origem do nome artístico? O próprio apresentador explicou que o nome Cenor veio de uma pequena confusão de nomenclatura. Tanto o pai quanto o avô de Silvio tinham o título de Dom Abravanel. Porém, no Brasil, não existe essa nomenclatura. Cenor foi a solução, pois tem o mesmo significado que Dom. Por isso, o nome verdadeiro de Silvio nada mais é do que uma homenagem aos seus antepassados. Porém, a mãe do apresentador, Rebeca, tinha dificuldade de chamá-lo de Cenor e decidiu chamá-lo de Silvio, como uma espécie de apelido. Desde pequeno, Silvio se acostumou com o seu nome e logo nos primeiros trabalhos, ele assinava como Silvio Abravanel. Entretanto, o pequeno Silvio participou de um concurso de calouros das rádios. Ele queria repetir a participação, mas não era permitido pelo regulamento. Por isso, para burlar a regra, ele se inscreveu com outro sobrenome. E aí nasceu Silvio Santos, nome que o seguiu até o fim. O próprio apresentador explica que escolheu esse sobrenome porque para qualquer problema, todos santos ajudam. Apesar disso, as filhas de Silvio decidiram ser reconhecidas pelo nome de nascença e não adotaram o famoso sobrenome. O que o apresentador não sabia é que, além de uma grande força do destino, seu nome tinha uma grande força: se enxergar na ótica da numerologia. Segundo essa ciência esotérica, a partir dos números é possível entender características e personalidades do indivíduo. E tanto Cenoura Abravanel quanto Silvio Santos tinham grande potencial ao sucesso. De acordo com a taróloga Isabel Fogaça, Cenoura Abravanel resulta no número da expressão 3. Detalhismo, organização, facilidade em criar coisas. É um número muito positivo em relação à comunicação assertiva, expressão artística,
sendo características que o apresentador carregava desde pequeno. Já Silvio Santos resulta no número de expressão 8. Perfeccionismo, disciplina, intuição e realizações grandiosas. É o número do domínio do universo, já que a horizontal é o símbolo do infinito. Para esse número, o céu é o limite. Cá entre nós, a numerologia foi certeira nas características do amado apresentador. Desde pequeno, Cennor já era fadado ao sucesso por sua dedicação, criatividade e empenho nos negócios. Não é à toa que ele foi o dono de um dos canais de televisão mais lucrativos da história. A trajetória de Silvio no sistema brasileiro de televisão, o SBT, foi visto como um exemplo para muitos iniciantes, mas também foi cercado de polêmicas. No começo dos anos 2000, os reality shows vêm tomando conta no exterior, e naturalmente o formato começou a chegar no Brasil. A Rede Globo comprou os direitos do Big Brother e estava prestes a lançar a sua primeira temporada, quando, de surpresa, o SBT lançou a Casa dos Artistas, um formato semelhante, mas com famosos no elenco. A estreia em outubro de 2001 foi um sucesso, dando uma média de 33 pontos contra 25 da Globo, que passava Fantástico. Entretanto, SBT sofreu um processo, após a justiça entender que a Casa dos Artistas era um plágio de Big Brother, e a ação girava em torno de 18 milhões de reais. Boninho, o diretor do Big Brother, curtiu uma publicação falando sobre a polêmica logo depois da notícia de que Silvio havia partido. A curtida não foi bem vista pelo público, já que o programa da Globo está indo para sua 25ª edição, e o SBT não vingou após sua 3ª edição. Boninho acabou tirando a curtida, mas a sua repercussão ficou. Saindo um pouco das polêmicas, o cantor Roberto Carlos revelou uma notícia que aqueceu nossos corações. O rei estava em meio aos seus preparativos para o seu tradicional especial de fim de ano da Globo, quando recebeu a notícia do que havia acontecido com Silvio. Prontamente, Roberto Carlos decidiu adicionar a música Amigo para homenagear a longa e admirável amizade que existiu entre eles. O cantor ainda decidiu estender o convite para os membros da família Abravanel para participar da homenagem. Será que teremos a família Abravanel na Globo? Mas vocês sabiam que um parente de Silvio Santos é um homem que moldou a história europeia do final da Idade Média? Estamos falando de Isaac Abravanel, nascido em 1437. Ele veio de uma rica família de banqueiros e comerciantes e se destacou como um dos maiores financistas e intelectuais de sua época. No fim do século XV, Isaac desempenhou um papel crucial na organização financeira da monarquia, sendo inclusive associado ao financiamento das viagens de Cristóvão Colombo. Sim, o antepassado de Silvio colaborou para que a América fosse encontrada. Porém, a perseguição religiosa que culminou na expulsão dos judeus da Espanha em 1492 obrigou-o a buscar refúgio na Itália. Ele continuou a exercer influência até se estabelecer em Veneza, até partir em 1508. Seu legado é visível e permanece relevante até hoje. Lembra que o nome verdadeiro de Silvio foi escolhido para homenagear os seus antepassados? Dom Isaac Abravanel foi o principal homenageado.